graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Ontem começou a Copa do Mundo para o Brasil. Jogo sofrido. Jogo muito sofrido. Eu venho falando para vocês que eu não estou muito esperançoso, né? Depois daquele jogo de comadre de ontem. Sabe o que mais me irrita na seleção? Enquanto as outras seleções têm velocidade, têm jogadas rápidas, passes precisos, quando o Brasil está apertado, primeira coisa que faz, recua o jogo. Cara, custa jogar essa bola para frente? Custa correr? Eu assisti com a juventude ontem à noite o jogo aqui, mas o pai me deu um troço. Eu acho que tem alguns que pensaram, pastor torcendo não dá. Eu andava de um lado para o outro, eu estava estressado, tipo, joga essa bola para frente, criatura. Aí joga a bola e não tem ninguém, daí não dá. Desde 2002 eu perdi o encanto por Copa do Mundo para o Brasil. O nosso futebol parece que desandou. A Copa que eu lembro de ter acompanhado com uma euforia, como há muitos anos eu não tinha mais para o futebol, foi a Copa de 94. E a Copa de 94 teve a final mais eletrizante que eu já assisti até hoje. Brasil e Itália, 3-2 nos pênaltis. Aquela seleção foi simplesmente, eu acho que a melhor que o Brasil teve nos últimos 40 anos. Goleiro Taffarel, quem não lembra do Taffarel? Vai que é tua, Taffarel! Né? Frase do Galvão. Jorginho, Aldair, Márcio Santos, Branco, que no final foi substituído pelo Leonardo, Mauro Silva, Dunga, Zinho, Mazinho, que depois foi substituído no meio do jogo pelo Raí, e a dupla imbatível, Romário e Bebeto. Aqueles dois juntos, dava gosto de ver. Jogo de velocidade, jogo de precisão. A Itália é uma grande seleção, o tempo todo marcando presença. Final do jogo 0-0, prorrogação 0-0, pênaltis 3-2. Quando Roberto Baggio chutou aquela bola lá para a arquibancada, eu sei que eu fiquei tão feliz, eu saí correndo, parecia um doido. Ganhamos. A primeira vez que eu tinha vivenciado o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. E de lá para cá, com exceção de 2002, em que também a gente não acreditava, é sofrimento cada jogo. É bola sendo recuada. Aquele esquema 4-4-2 da Copa de 94, parece que eles esqueceram como se joga. Para quem não gosta de futebol deve estar pensando assim, hoje a pregação do pastor não vai ser legal porque eu não curto esse negócio. Calma, nós já vamos chegar onde eu quero chegar. Que timaço aquele de 94. Que timaço. Foi uma final que eu talvez não vá ver de novo na minha vida. E eu fiquei imaginando a honra que o pai e a mãe do Taffarel sentiram vendo o filho diante daquela trave fazendo milagre. Porque olha, o cara era bom. Eu imagino a honra desse pai, dessa mãe, desses gaúchos, tomando chimarrão, assistindo o jogo, roendo unha e vendo o filho jogar. Imagina a gente se colocar nessa situação. O teu filho defendendo o Brasil numa final de Copa do Mundo. Taffarel é Taffarel. Eu imagino a honra dos pais desses jogadores de futebol.
de saber que o filho está defendendo a seleção brasileira. Ontem eu assisti uma entrevista com a Nicole Ramos. Nicole Ramos, para quem não sabe, é uma moça de Taió. Taió só pode ser coisa boa, né, gente? De Taió, que joga no Corinthians, goleira, e que está sendo cotada para defender a nossa camisa no ano que vem na Copa Feminina de Futebol. A Nicole, ela é filha de luteranos lá de Taió. Os pais dela são muito ativos lá na comunidade, no grupo de casais, no presbitério e tudo mais. E eu, quando vi essa entrevista, olhei assim no canto da imagem, estava o pai. Imagina a alegria desse cara. Minha filha está jogando no Corinthians. Minha filha está sendo cotada para ser a goleira da seleção feminina. Que honra! Que honra! A honra de ter alguém escalado para a seleção. Isso não é algo que a gente consegue descrever com facilidade, a menos que esteja vivendo. Mas tem uma outra seleção, para a qual a Nicole, para a qual o Tafarel e para a qual cada um de nós está sendo escalado. Existe uma outra seleção, que a gente não precisa de preparo físico de atleta. Existe uma outra seleção para a qual a gente está sendo escalado, para a qual a gente não precisa de esquema tático. Existe uma outra seleção para a qual a gente está sendo escalado, que a gente defende a bandeira de qualquer país, que é a seleção do time de Jesus. E eu gostaria de ler então com vocês o texto bíblico indicado para este final de semana como texto de pregação do Evangelho de Mateus, capítulo 9, os versículos 35 até 38, desculpa. 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. Que diz assim: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e esfoladas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Nós queremos orar. Senhor, obrigado que a Tua palavra nos fala de uma escalação para a qual cada um de nós pode fazer parte. Obrigado, Senhor, porque Tu queres falar a nós por meio dessa palavra. Obrigado, Senhor, que nessa manhã Tu vais falar. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Jesus percorria as aldeias, ensinando e pregando. Jesus percorria as aldeias, ensinando e pregando. E a primeira diferença que a gente precisa fazer aqui é que ensino e pregação são coisas muito diferentes. Por quê? Porque uma coisa é ensinar, a outra é pregar. Ensino acontece como? Mostrando, sendo exemplo. Ensino acontece não tanto pela fala, mas pelo que se vê, pelo que se observa. Para quem é da área da pedagogia, sabe que boa parte do que a gente ensina não vem pela fala, mas vem pelo exemplo, pelo mostrar, pela observação. Para quem aprendeu a fazer pão, aprendeu vendo a mãe fazer. Para quem aprendeu a fazer churrasco, aprendeu vendo alguém fazer. Para quem aprendeu a limpar um banheiro, aprendeu vendo alguém limpar. É por aí. Tu pode explicar que tem que limpar o cantinho do box. Tu pode falar, mas se tu não fizer,
Não vai acontecer. Boa parte do que a gente aprende através da observação. E por isso a diferença entre ensino e pregação. Jesus ensinava através das suas atitudes, através do seu exemplo, através da maneira como ele abordava as pessoas, através da maneira como ele olhava para as pessoas. E o olhar de Jesus está descrito aqui. Jesus olhava com compaixão. E Jesus falava de uma outra vida, de uma nova vida, de uma vida diferente, de uma vida onde não havia mais a força destruidora do pecado reinando na vida das pessoas. Jesus ensinava através do exemplo. E é interessante perceber que a Bíblia faz a diferenciação entre ensino e pregação. Por quê? Porque pregação pode ser coisa de tagarela. Olha, não adianta nada eu falar para vocês aqui, não façam isso, se eu não viver isso lá fora. Toda a minha fala vai cair por terra se as pessoas não observarem em mim que aquilo que eu falo, eu também vivo. Vamos dizer assim, é um tagarela, é um hipócrita, esse aí é um farsante. A nossa fala, ela não tem o poder de transformar vidas se essa fala não estiver associada a uma vida de fato vivida a partir daquilo que se fala. E por isso que tem essa diferenciação. Jesus ensinava e pregava. E quando Jesus percorria as aldeias, ele via as multidões e ele sente compaixão dessas multidões. Por quê? Porque estão desamparadas, estão confusas. A palavra que aqui foi traduzida por desamparada, a melhor tradução seria esfolado. As ovelhas, as pessoas estavam esfoladas. E não só no tempo de Jesus, hoje também a gente encontra um monte de gente esfolado. Esfolado. E quando a gente esfola o joelho, a gente não está feliz. Porque dói, incomoda, arde, machuca, atrapalha para caminhar, atrapalha para se vestir, atrapalha para tomar banho. Estar esfolado não é bom. Se a gente cai de bicicleta e esfola o braço, isso incomoda. Se a gente cai no gramado e esfola a perna, isso machuca, isso incomoda, isso atrapalha, isso torna a vida difícil e que a gente gostaria de se livrar daquilo ali. Queridos, Jesus olha para as pessoas das vilas por onde ele anda e ele diz: tem muita gente esfolada. E quando ele olha para a realidade dele, ele olha para os discípulos e diz: e tem mais um detalhe, tem muita gente esfolada e não tem gente suficiente para acudir essas pessoas. Não tem gente suficiente para ir ao encontro dessas pessoas e tratar as feridas e dores. E com isso, nessa manhã, nós falamos sobre vocação. Essa semana que passou, que termina hoje, na nossa igreja, nós lembramos a semana de oração pelas vocações. E quando a gente olha para as vocações da nossa igreja, nós começamos a ficar preocupados. Porque nós não temos mais vocacionados suficientes para o ministério ordenado da igreja. Eu não tenho bem certeza mais do ano, eu sei que eu vi esse dado da igreja esses tempos atrás e fiquei assustado. Até 2035 nós devemos ter, pelos cálculos da igreja, a aposentadoria de 110 pastores, aposentadoria compulsória. Ou seja, são pastores que chegam aos 68 anos e são automaticamente pendurados à chuteira deles. 110. Mas nós não temos, até 2035, se continuar do jeito como está, nós não temos 110 para repor.
Nós estamos começando a viver a realidade da Europa. Tem um amigo que é pastor na Alemanha e nos convidou várias vezes para ir para lá, e de novo, e praticamente todo mês vem um convite para a gente ir para lá. E ele diz assim: cara, nós temos aqui a situação de 60 paróquias que não conseguem pastor. E se elas não conseguirem um pastor, elas vão fechar, porque elas serão unidas com outras. E a Europa está vivendo a realidade que nós aqui, na IESLB, vivemos de 5, 6, 7, 10, 12 comunidades que formam uma paróquia para ter um pastor. No oeste catarinense isso é muito comum. Paróquias muito grandes, com muitas comunidades, onde o pastor não consegue fazer um trabalho pessoal, como, por exemplo, eu, que sou um privilegiado que tenho uma comunidade. Gente, a questão é muito séria. Os nossos adolescentes, nossos jovens não têm mais ouvido, parece que, o chamado de Deus para o ministério ordenado. Então eu falo isso para vocês com preocupação, porque eu não vou ser pastor para sempre. Um dia vai chegar a aposentadoria. Tanto que a igreja está estudando a possibilidade de esticar de 68 para 70 anos, para ter mais 2 anos de trabalho. Eu não quero isso para mim. Imagina eu com 70 anos na juventude. Não dá, né, gente? Não, com 70 anos eu quero estar na beira da praia, tomando meu chimarrão. Eu ainda quero fazer mais uma faculdade, quem sabe estar ganhando, trabalhando com alguma outra coisa depois, que não exija, assim, bater cartão todo dia. Não, com 70 anos não, tu não tem mais pique. 70 anos, vai visitar um doente, mas tu tá precisando de visita, bicho. Mas sabia que a Unimed não queria fazer plano de saúde pra gente? Para os pastores da igreja? Porque é uma profissão, entre aspas, extremamente adoecedora. Se eu contasse, é óbvio que não faço isso, jamais farei isso, mas se eu contasse para vocês as histórias que eu já escutei, é para ficar doente. De pessoas que chegaram para mim e disseram assim: eu fui abusado quando criança. E aí tu olha na igreja, está sentado o abusador. Uma vontade de pular no pescoço daquele miserável. Mas tu não pode. E tu precisa metabolizar tudo isso. E tu não pode falar para ninguém. Então, a Unimed trabalha em cima de estatística. E o índice de pastores doentes é assustador. Pastor, mas que baita propaganda para querer novos pastores, né? Eu não estou dizendo isso para que não encorajem as pessoas. Mas eu estou dizendo isso porque é a realidade. Mas por outro lado, é muito bom ser amado por vocês. Olha, eu me sinto tão amado por vocês que vocês não têm nem noção. É tanto amor que flui de vocês para mim, que a gente se sente até constrangido. Essa semana o Oasi me pegou de calça curta, né? Me chamaram: pastor, vem aqui, nós precisamos conversar. Eu pensei, pronto, deve ter dado alguma confusão. Cheguei lá, eles me entregaram um presente pelo dia do pastor. Isso é amor, gente. Não tem outra explicação. Nós precisamos, gente, desafiar os nossos jovens a quererem um ministério com ordenação. Eu falei disso ontem à noite na juventude. A gente precisa de pessoas que digam: eu estou aqui, eu vou fazer o que tem que ser feito. Deus está me chamando. Ah, mas estresse tu tem em qualquer profissão, querido. É só tu estar comprometido com ela. Vai ser contador para ver, né, Elisângela? Vai ser advogado para ver. Vai ser médico para ver. Vai ser torneiro mecânico para ver se não tem um chato do lado dizendo: essa peça não ficou boa. Qualquer profissão tem carga de estresse. Quanto mais responsabilidade, mais dor de cabeça. E é assim. Pastor não seria exceção.
Mas nós precisamos orar por novas vocações, nós precisamos conversar com nossos filhos e netos e afilhados sobre isso. Talvez eles vão dizer, você está de brincadeira, né? Às vezes é assim que começa, semeando uma pulguinha atrás da orelha. Eu queria muito ser professor, muito. Eu cheguei a prestar vestibular na Universidade Federal para Física. Eu sempre gostei de matemática, de cálculo. Minha cabeça sempre foi muito lógica. E foi uma conversa bem interessante com o pastor, que me fez pensar melhor. E eu cheguei a prestar vestibular, e passei, obviamente, para Física, porque se vocês olharem a quantidade de candidatos por vaga, não é tão alta assim. Mas eu não poderia ter acertado mais do que ser pastor. E eu sou muito grato a Deus que me conduziu por esse caminho. Ok, primeira coisa que Jesus nos diz aqui, olha, o trabalho é grande, mas tem pouca gente. Oremos por mais pessoas. Então a primeira coisa é orar por mais vocacionados, para o ministério ordenado dentro da igreja. Mas, mesmo que eu não queira o ministério ordenado, nós precisamos orar por mais pessoas que se disponham a servir na igreja de Jesus. Nós precisamos orar por mais pessoas que se disponham a servir em algum ministério da comunidade e digam assim, o Senhor está me chamando para cuidar dos jovens, por exemplo. Nós precisamos reunir a nossa juventude todo final de semana, mas não tem gente para isso, porque eu não posso sobrecarregar o Dudu e a Bianca. Eles fazem com excelência o trabalho deles. Um casal extraordinário. Os nossos adolescentes, nós precisaríamos reunir todo final de semana. Não tem gente para cuidar desse povo. Quem sabe Deus está te incomodando e dizendo assim, mas eu preciso fazer alguma coisa? Quem sabe? Sabe, nós precisamos entender que tem um trabalho enorme para fazer, porque tem muita gente por aí precisando ser cuidado. Nós precisamos, por exemplo, de mais pessoas no Ministério Infantil. Nós temos uma boa equipe, mas nós precisaríamos ampliar essa equipe. Nós precisaríamos discipular casais aqui na comunidade. Tem muita gente que gostaria de... Eu queria conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Teria que ter algum outro casal que sentasse e dissesse, então vamos estudar a Bíblia juntos. Mas não tem gente. Nós precisaríamos olhar para as demandas da nossa comunidade e perceber que Deus nos chama para as atividades que tem. Mas a gente pode talvez dizer, né? Mas a minha vida é tão corrida. A vida de todo mundo é corrida. A vida de todo mundo é corrida. Mas mesmo assim, apesar da correria, o Senhor nos chama para sermos servos dEle na vida corrida que vivemos, no ambiente de trabalho, no escritório, no consultório, na empresa, onde nós estivermos em contato com pessoas, haverá certamente ao nosso redor pessoas esfoladas, que estão num casamento onde estão o tempo todo se esfolando, se machucando, se ferindo. Pais e mães que estão esfolados por terem talvez tido atitudes equivocadas com seus filhos e que hoje precisam de alguém que diga assim, eu quero pelo menos te ouvir. A gente às vezes é bom em achar desculpa, mas o Senhor diz, não tem desculpa, porque onde nós estivermos, nós somos chamados a olhar ao redor e ver que existem pessoas esfoladas. E talvez tu digas, mas o que eu posso fazer? Eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer. Posso ser sincero contigo? Existem situações na vida pastoral que eu também não sei o que fazer. Que eu também não sei o que dizer. E uma dessas situações foi a mais difícil que eu já vivenciei até hoje. Um sábado de tarde, eu saí de casa para sepultar uma criança. Uma criança que era só um mês mais nova que meu Pedro.
E eu olhei na sala de casa, Pedro brincando no tapete com seus brinquedos, seus bichinhos. Eu olhei para ele, chorando. Olhei para minha esposa e disse: e agora eu vou ter que enterrar o sonho de alguém. Foi a primeira vez que eu saí de casa sem saber o que eu ia dizer. O que tu vai dizer para um pai e para uma mãe que estão chorando na beira de um caixão? Uma menina que saiu de casa para uma cirurgia cardíaca, que era ou fazer a cirurgia ou esperar para ela morrer um dia, porque o problema era congênito. Mas uma criança linda, cheia de vida. Ela foi operada no HU, correu tudo bem na cirurgia, mas no pós-cirúrgico, os médicos disseram que podia dar problema, e deu. E essa criança volta para casa sem vida. E eu, como pastor, preciso sepultar essa criança. E aí? O que faria? Eu sei que eu entrei no carro e fui de Rio do Sul, lá do Fundo Canoas, onde a gente mora, até a Agronômica, orando e dizendo: Deus, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer, Deus. Tu precisa falar hoje, porque eu não sei o que dizer. Eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei o que fazer. Eles estão esfolados pela dor, pela morte, pelo luto, pelo sofrimento, pela agonia, por não conseguir acreditar na realidade. O Maicon sabe de quem eu estou falando? Eles estão esfolados, Senhor, e eu tenho que falar alguma coisa. Eu sou pastor. Eles estão esperando. E eu sei que eu não consegui começar. Eu cheguei na igreja, me vesti, coloquei o meu talar, fui para a beira do caixão e chorei. Só chorei. E aí lá pelas tantas, não sei porquê, não sei como, Deus falou. Eu disse: agora eu sei o que falar. Lembra que eu falei que a gente é chamado para uma seleção onde a gente não precisa de preparo físico? Eu imagino o Tafarel treinando para ser o goleiro que ele foi. Era treino, até exaustão. Quando a gente joga na seleção de Jesus, a gente não precisa de treino. A gente só precisa se deixar usar. É óbvio que conhecer a Bíblia é importante, é óbvio que a gente saber a palavra de Deus é importante, é óbvio que sim, mas a gente não precisa de treinamento, a gente precisa apenas dizer: estou aqui, Senhor, fala. E naquela tarde de sábado eu sepultei aquela criança com uma dor na alma, chorei horrores, antes, durante e depois. Mas essa história marcou tão profundamente a minha vida e a vida daquela família, que hoje, quando a gente fala desse assunto, a gente chora, juntos. Eu fiz? Não. Deus fez. E quando a gente está no ambiente de trabalho e talvez tem lá uma amiga, um amigo que está dizendo: eu não sei mais o que fazer com a minha família, não te desespere, eu preciso dizer algo, diga: Senhor, fala por mim. E Deus vai falar, porque a gente tem o melhor técnico. O que a gente não pode é não falar. O que a gente não pode é dizer: isso não é comigo. É contigo sim. É contigo sim. Deus quer que nós participemos desse processo bonito, jogando nesse time, chamado time de Cristo. Seja no ministério ordenado, que eu oro realmente pedindo que Deus levante homens e mulheres para estudarem teologia e servirem ao Senhor no ministério ordenado. Mas antes disso, eu oro para que Deus levante homens e mulheres que olhem ao seu redor e vejam as ovelhas esfoladas. O mundo está cheio de sofrimento, cheio de dor. E a gente precisa entender que Deus nos chama para algo grandioso, que não é eu que faço, é Ele. É Ele. Se algo acontece, não é por causa do preparo
É por causa de Deus. O preparo é óbvio que sim. Gente, uma pregação ela não se faz simplesmente do caminho de casa até aqui. São momentos de estudo, de pensar. Eu lavo muita louça para fazer as pregações que eu faço, gente. Eu preciso trabalhar com as mãos para pensar. Mas não sou eu. É Deus. Que Deus nos ajude a entender que esse jogo está só no começo e que Ele está te chamando para fazer parte dessa escalação, para que as ovelhas feridas, esfoladas, encontrem alguém que traga para essas ovelhas bálsamo para as feridas e alívio da dor. Não para que nós possamos dizer, eu fiz isso, mas para que as pessoas vejam o amor de Deus através de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.